Boa noite, pessoal. Saudações a todos. Segunda-feira e nós estamos aqui dando início à nossa live. Vamos aguardando aí um pouquinho o pessoal ir chegando. Sejam bem-vindos. Bom de estar aqui compartilhando aqui esses momentos. Espero que possam ser momentos de reflexões aí que sejam úteis para todos nós, tá bom? Espero que você esteja recebendo bem o meu sinal, a minha voz. E, como sempre falo, né? Quem quiser se colocar hoje ao longo aí da nossa live, do nosso bate-papo, quem quiser fazer perguntas, se posicionar, fique à vontade, tá bom? Não deixe de fazer porque sempre é uma contribuição, tá bom? Boa noite, Álvaro. Dando parabéns a Saquarema, 182 anos, né? Se eu não me engano, né? Hoje é aniversário aqui da nossa Saquarema. É isso aí. Então, e hoje, né, conforme a gente anunciou na live, nós vamos falar sobre cansaço existencial. Eu não sei se vocês já viram essa expressão em algum lugar, mas tecnicamente eu acho que ela não existe assim, até procurei um pouco. Tem muito, né, cansaço espiritual, você vai encontrar, crise existencial, você vai encontrar, mas cansaço existencial eu não encontrei, né? Na verdade, a primeira vez que eu ouvi essa expressão foi com uma pessoa que estava fazendo uma cinesiologia em mim, né, que até já está no mundo espiritual. Marli, que está aí, conhece, o Elson, né, lá de São Pedro da Aldeia. Ele estava fazendo uma anamnese em mim, uma anamnese não, uma cinesiologia, e aí ele começou a falar de cansaço, e aí eu não sei se foi ele ou se fui eu que falei essa expressão, né, de cansaço existencial. E isso aí ficou guardado para mim e eu comecei a observar as pessoas ao meu redor, que é o meu trabalho, né? Comecei a observar as pessoas na clínica e comecei a constatar que talvez isso estivesse mais presente na vida das pessoas do que elas pudessem imaginar. Sexta-feira passada agora, eu fui fazer uma palestra numa instituição espírita, né, até aqui em Saquarema, o Centro Espírita Francisco de Assis, e eu estou lá fazendo a palestra e tal, a palestra era sobre responsabilidade, e no final eu falei um pouco dessa questão do cansaço existencial. Era um fechamento ali da abordagem que eu estava fazendo. E quando eu falo, eu defino ali o cansaço existencial, falo ali, aí uma jovenzinha que estava na audiência lá, oi Lúcia, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Quando eu estava eu falei do cansaço existencial, eu vi essa jovenzinha na audiência e ela desabou, né? Ela começou a chorar, chorar, chorar. Na hora, a gente, né? Isso é comum acontecer numa instituição espírita. É normal, pessoas assim que estão indo lá às vezes pela primeira vez ou que estão com algum problema, terem alguma crise de choro, né? Muitas vezes alguma sensibilidade espiritual. É normal pessoas que estão com questões mediúnicas procurar, então são mais facilmente impressionáveis. Mas eu vi que ela chorou muito. Eu terminei a palestra, eu fui falar com ela, né? Percebi e de alguma forma eu fui o causador do choro dela, né? Não era essa a intenção, mas eu fui conversar com ela e quando ela estava ali falando, eu falei assim, foi porque eu falei do cansaço existencial, não foi? Aí ela desabou de novo, começou a chorar, né? E aí a gente conversou um pouco ali, eu dei umas dicas para ela. Boa noite, Newton, seja bem-vindo. E aí eu dei algumas dicas para ela ali. E aí eu falei, bom, vamos falar segunda-feira um pouco desse assunto.
De alguma forma eu já falei aqui em outros momentos, mas vamos hoje dedicar aí um tempo mais expressivo, né, para isso, né? Então a questão do cansaço existencial, ela está muito presente hoje na vida de muitas pessoas. Algumas pessoas, por exemplo, confundem o cansaço existencial com o cansaço físico. São coisas diferentes, tá? É claro que são parecidas e um cansaço existencial acaba levando a um cansaço físico, acaba levando a uma certa apatia, acaba levando. Então as pessoas às vezes confundem. Mas, por exemplo, um cansaço existencial é diferente de depressão. Uma pessoa menos amadurecida, com menos experiência, né? Ela pode muitas vezes confundir, achar que a pessoa está com um quadro depressivo, um transtorno depressivo, e na verdade ela não está, ela pode estar com cansaço existencial, né? O quadro depressivo envolve muitos sintomas, que é um estado praticamente permanente, né, de melancolia, um estado duradouro de melancolia. Tem algumas coisas parecidas, né? Ideias suicidas acabam sendo comuns nos dois casos. O cansaço, a falta de motivação, às vezes a falta de apetite. Mas é diferente, você sente no olhar. Uma pessoa depressiva, ela tem um olhar apagado. Uma pessoa com cansaço existencial, não. Ela não chega a ter aquele olhar apagado, mas é mais uma angústia da alma, que está profunda nessa pessoa. Então, o que é o cansaço existencial? O cansaço existencial, ele é fruto do desgaste que todos nós temos, né? Apesar de que para alguns isso não se torna um cansaço existencial, mas o cansaço existencial ele é fruto do desgaste da nossa história evolutiva, da nossa história espiritual. A gente aqui trabalha, né? Eu trabalho. Quem me escuta de uma maneira geral acaba tendo uma certa sintonia com essa ideia. Trabalha com a ideia da multiplicidade das encarnações, né? Que a gente chama de paligenesia, ou seja, muitas vidas, que é a ideia da reencarnação, que eu volto a dizer, eu defendo ela aqui não como um dogma religioso, porque não é, apesar de ser também, né? Mas não é exclusivamente isso, mas a ideia da reencarnação, hoje ela tem evidências muito fortes, né? A gente já falou sobre isso aqui em outra live, não vou entrar nesse assunto, porque ele demoraria uma live inteira para falar. Mas a gente hoje tem, principalmente com as experiências de quase morte, os estudos de EQM, né, que são as experiências de quase morte, os estudos de terapia de regressão a vidas passadas, tudo isso trouxe uma quantidade enorme de evidências quase comprovativas. Eu não digo comprovativas, porque a ciência acadêmica tradicional cartesiana ela ainda funciona com uma metodologia muito rígida da verificação dos fatos, né? Só que a própria física quântica, desde 1920, com Heisenberg, quando ele cria o princípio da incerteza, ele mostra que não existe em lugar nenhum do universo essa isenção que torne uma aferição de um fato científico algo isolado. Não existe isso. O próprio experimentador, ao observar o fato, ele passa a ser um personagem, ele passa a ser uma variável presente naquele fato, alterando aquele fato. Então não existe mais essa ideia dentro de um critério de metodologia científica. Do ponto de vista quântico, não existe. Então a gente trabalha muito com essa subjetividade de oi, Leonor, boa noite, seja bem-vinda. A gente trabalha muito com a questão da força das evidências, tá? E a força das evidências sobre a reencarnação ela é enorme, tá? Só falei isso aqui porque é um pré-requisito, é um fundamento para que a gente possa dar continuidade a essa versão que eu estou trazendo aqui do cansaço existencial.
Então, todos nós já passamos por muitas vidas. E não foram vidas fáceis. Se hoje a gente reclama da vida, imagina como era a vida há 200 anos, imagina como era a vida há 500 anos, imagina como era a vida há 1000 anos. A vida era muito mais difícil. Não é? Você não tinha os recursos que você tem, você não tinha um remédio para aliviar uma dor, você não tinha um dentista para você tratar seus dentes, você não tinha uma geladeira para guardar comida, era tudo mais difícil. Você estava sujeito a todo tipo de ameaça, você não tinha leis que te protejam, apesar de que a gente ainda corre riscos, mas não havia leis para te protegerem. Então a vida era muito mais selvagem, muito mais primitiva. A quantidade de guerras era enorme, e guerras em grandes proporções. Hoje você ainda tem muitas guerras, né? Esses dias estava verificando isso. É impressionante, existem mais de 60 pontos de conflito armado no mundo, nesse momento, tá? Ativos. É impressionante, né? Não é, a gente acha que é só a guerra da Rússia com a Ucrânia, não. São mais de 60 pontos de conflitos armados no mundo nesse momento. Então é complexo. Mas são conflitos localizados, não é? Agora você vai ver a história da humanidade, conquistas do Império Romano, conquistas da Grécia, guerras de conquistas da Grécia, o próprio processo de colonização que a Europa empreendeu, não é? Nas Américas, na África, a escravidão, a Inquisição, as cruzadas, as guerras religiosas todas. Então você vai ver que a história ela é marcada por conflitos muito selvagens, conflitos muito cruéis. Então, nós que já vivemos muitas vidas, viemos de muitas existências sofridas, muitas existências marcadas pelo abandono, marcadas pela miséria. Aliás, o abandono ele é uma das principais constatações, estados psíquicos humanos que são constatadas nas regressões a vidas passadas. Viu? A sensação de abandono ela é uma das principais e todos nós, de alguma forma, trazemos um pouco isso. Então, uma pessoa que se veja no abandono, ela se vê desprotegida, ela se vê desamparada, ela se vê entregue às próprias forças e, obviamente, no estado de esgotamento dessas próprias forças. Porque muitas vezes as opressões que ela sofreu nesse passado aí de muitas vidas não tinha limite. Então, o que eu observo aí é que as pessoas estão chegando nessa existência, muitas pessoas que já vêm com uma sensibilidade maior, que já vêm... Porque a questão do cansaço, ela não está ligada somente, do cansaço existencial, ela não está ligada somente à carga das pressões que a gente sofreu ao longo das vidas passadas e que cumulativamente se tornaram insuportáveis, gerando esse cansaço existencial. Tá? O cansaço existencial também está ligado, não só a isso que eu falei agora, mas também está ligado ao aumento da nossa sensibilidade diante da frustração, diante da guerra, diante da doença, diante da miséria, diante da fome. Então, nós estamos entrando no nível de amadurecimento psicoespiritual, vamos chamar assim. Claro que não todos, mas muitos estão entrando. E isso faz com que essas pessoas, que somos nós, provavelmente, só o fato de estarmos aqui já demonstra, nessa live, refletindo sobre isso, já demonstra um certo nível, né, de maturidade espiritual. E isso já demonstra que nós temos uma sensibilidade, que nós temos uma ânsia de um mundo melhor. Né? E aí você nasce nesse mundo com a expectativa de um mundo melhor e se depara com... Às vezes você até tem uma boa vida, mas você está num nível de empatia, né? Porque essa maturidade espiritual ela traz um nível de empatia com a dor alheia, né? O que é empatia? Você ser capaz de se colocar no lugar do outro, é você ser capaz de avaliar, de mencionar a dor do outro. Então você vem num nível de empatia
que mesmo você estando bem, mesmo você estando numa situação que é estável, satisfatória para você, quando você olha a dor do outro, aquilo se torna extremamente incômodo e muitas vezes insuportável. E uma coisa que eu observo nesse cansaço existencial é que ele é muito comum nessa geração nova. Né? Ele está muito comum nessa geração aí que está entre os 15, 16 e os 29, 30 anos. Essa geração está muito comum. E aí até as pessoas falam, é uma geração frouxa, uma geração despreparada. Talvez não seja isso. É porque a gente sabe, né, pelas profecias, pelas previsões espirituais, que nesse momento dessa transição planetária que nós estamos vivendo, e isso para mim não tem mais dúvida nenhuma, né? É só você abrir os olhos que você chega à conclusão que realmente é uma transição planetária, porque tudo aquilo que foi profetizado, tudo aquilo que foi predito está acontecendo nos mínimos detalhes. A gente pode, acho que até que eu já falei sobre isso, mas a gente pode falar um outro dia. Então a gente está vivendo essa transição planetária. Uma das questões que estava prevista nessa transição planetária é que uma geração de espíritos mais maduros viria encarnar no planeta. Alguns deles que já tinham evoluído aqui, estavam no mundo espiritual esperando para reencarnar aqui no planeta, e muitos que vieram de outros planetas, onde eles já tinham uma vida mais evoluída e estão vindo aqui para nos ajudar, não para fazer uma grande transformação, mas para trazer uma influência de uma perspectiva mais evoluída para a nossa humanidade. Só que esses espíritos não são espíritos prontos. Eles são espíritos que têm uma certa maturidade, que vêm de vivências mais evoluídas, mas não são espíritos prontos, espíritos já perfeitos, não são espíritos em condições de enfrentar qualquer coisa. Então, quando eles chegam aqui, não é? Eles que vieram de mundos equilibrados, mundos regidos pela harmonia, mundos regidos pela justiça social, onde não tem mais miséria, onde não tem mais fome. Então, para ele chegar aqui e olhar o mundo, o nosso mundo como ele é hoje, ver o mundo como ele é, ver o ser humano como ele é, como que ele se comporta, com ainda atos de tanta barbárie como a gente assiste aí toda hora, isso para eles é extremamente insuportável. Então, eles são tão sensíveis, eles já ultrapassaram tanto essa fase de primitivismo de vida, que para eles se torna muito difícil, é um grande desafio, e muitos precisam realmente de ajuda. Alguns deles passam pelo consultório, com certeza. Com certeza. E no fundo eu vejo isso. Talvez tivessem ido num outro lugar, fossem diagnosticados como depressivos, talvez fossem diagnosticados com algum outro tipo de transtorno de humor, um transtorno bipolar, uma distimia, uma ciclotimia, enfim. Mas no fundo, eles não têm nada disso. Até esse cansaço existencial pode até evoluir para um quadro de uma distimia, de uma depressão leve. Mas não necessariamente. O que eles trazem é um cansaço existencial. E muitos de nós, que já estamos aqui há muito tempo, estamos vivendo esse cansaço existencial. Estamos também sentindo que não suportamos mais. A gente fica pensando por que a vida precisa ser assim? Por que a gente precisa viver com medo? Por que a gente precisa viver ameaçado? Por que a gente precisa viver com uma injustiça social que faz com que metade da população do planeta se torne praticamente inimiga da outra metade que é abastada? É isso que acontece. Não é? Então é desgastante demais. A gente vê que tudo podia ser muito mais fácil se o egoísmo humano não prevalecesse, se esse egocentrismo não prevalecesse, se não tivesse tanta injustiça, tudo seria muito mais fácil. Então, isso traz esse cansaço existencial, que faz com que as forças da pessoa vão se minando. Eu ouvi uma frase hoje, eu nem me lembro onde é que foi que eu ouvi essa frase. A frase dizia assim: a pobreza... foi hoje não, foi ontem.
que eu estou fazendo um curso de ambientalismo, meio ambiente e sustentabilidade. Muito interessante o curso, muito mesmo. Vale a pena ver. É meio assustador, tá? Tá aumentando meu cansaço existencial. Tá aumentando. Porque quando a gente vê a realidade do que está acontecendo aí com a água no planeta, com o meio ambiente no planeta, a realidade dos fatos, não é? Diagnosticados estatisticamente, cientificamente, pelas universidades, pelos pesquisadores, é assustador. Tá? Então, isso está aumentando meu cansaço existencial. Mas foi nesse curso que eu vi uma frase que a pessoa falou assim: a pobreza cria um ciclo de apatia. Vocês já perceberam que às vezes as pessoas falam assim: a pessoa é pobre, mas ela não quer trabalhar, ela não quer fazer nada, não é? Como se aquilo ali fosse só culpa dela. Tudo bem, às vezes até pode ser, né? Mas se acomodou. Mas na maioria das vezes essas pessoas são vítimas de um sistema injusto. Mas o que acontece? A pobreza, ela realmente cria um ciclo de apatia. Porque aquela pobreza que perdura, aquela pobreza que é constante, essa pobreza, ela traz uma sensação de menos-valia, de baixa autoestima, de sensação de que eu não mereço, eu não sou bom o suficiente, eu tento e não consigo. Então, todas essas derrotas que a vida impõe a essas pessoas fazem com que elas realmente sucumbam, com que elas percam a vitalidade, com que elas percam a capacidade de empreender, de superar obstáculos. É muito fácil, né? Quem já vem empurrado por uma família, quem já vem empurrado por um pai, por uma mãe, mesmo diante de uma dificuldade, superar. O problema é quem já vem apanhando da vida desde que nasceu. E isso aí existe aí. Quem nunca participou de um movimento assistencial, quem não lida com a história das pessoas, talvez não tenha noção de como isso acontece aí o tempo todo ao nosso redor. Tá? Acontece. Então, essa pobreza que repercute nessa pessoa com um sentido de baixa autoestima, de achar que eu não sou bom o suficiente, eu não mereço, eu tento e não consigo, acaba gerando uma sensação de derrota, uma sensação de desistência e, consequentemente, uma sensação de apatia. Essa apatia, ela é um pouco de cansaço existencial. Tá? Você vê? Porque vocês pegam que essa pessoa ela pode estar passando por isso nessa vida, mas é muito possível que nós tenhamos passado por isso em outras vidas. Talvez várias seguidas, porque isso acontece. Um negocinho aqui. Isso acontece, né? Às vezes a pessoa vive várias vidas numa sensação de pobreza, de miséria. Isso é muito comum, porque a maior parte da humanidade vive numa condição de pobreza e de miséria. Então, se você encarnou muitas vidas, isso já era pior antes, a chance de você ter passado por isso muitas vezes é enorme. Então, esse estado de apatia é de alguma forma, um cansaço existencial, né? Uma derrota diante da vida, uma sensação de incapacidade de reagir. Mas eu tenho dito também, né? Se nós acreditamos que estamos numa transição planetária, e eu tenho certeza disso, nesse momento, as pessoas que estão nesse cansaço existencial, e estão nesse cansaço existencial porque já têm um potencial de vida melhor, já têm uma sensibilidade maior, já têm um desejo, uma ânsia de uma vida maior e por isso têm condições de trabalhar para construir essa vida maior no futuro próximo aí. Essas pessoas elas estão com um fronte de batalha, numa trincheira. A sensação é essa. E eu digo a vocês, a vontade que essas pessoas têm é de virar as costas e saírem correndo, tá? Porque elas não aguentam mais estar aqui. Mas não adianta. Se você que está me ouvindo aí ou conhece alguém, né, que sofre, né, que tem essa sensação de uma
de um cansaço existencial, pode dizer para essas pessoas, não tem para onde correr. A única opção é seguir em frente, não existe. Até porque, se a gente realmente tem essa convicção de uma imortalidade, de um desdobramento da vida que já vem do passado e vai continuar no futuro, você não tem como sair daqui. Né? O seu cansaço está dentro de você. Então você vai ter que encontrar as soluções, e eu vou, daqui a pouquinho, já, dar umas sugestões para você aqui. Para vocês aí. A Leonor está falando aqui, apatia versus preguiça existencial. É claro que tem pessoas que têm uma preguiça natural, Leonor, com certeza. Mas a gente não pode generalizar, tá? Que muitas pessoas não é uma questão de preguiça. Muitas pessoas é uma questão mesmo de se sentem derrotadas pela vida, de tanto apanharem. Você já viu um cachorrinho vira-lata, quando ele apanha muito, o que acontece? Ele passa a ter medo, ele passa a ficar assustado. Tudo para ele é uma ameaça. Essas pessoas muitas vezes apanham muito da vida, apanharam muito da vida mesmo. Então, elas estão cansadas. É claro que tem uns preguiçosos no meio? Tem, eu sei disso. E não dá para a gente generalizar. Mas também não dá para generalizar dizendo que todos são preguiçosos. Muitos realmente estão cansados disso. E muitas dessas pessoas que estão vivendo esse cansaço existencial, duas perguntas são muito comuns para essas pessoas, tá? Para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Essas perguntas são muito comuns, né? E às vezes elas não encontram resposta. E talvez nem tenha uma resposta única. Talvez nem tenha uma resposta única. Porque por que eu estou aqui? Eu gosto muito de fazer essa diferença do porquê e do para quê. Porque o porquê se baseia numa causa anterior. O para quê se baseia numa demanda de futuro. Né? O porquê diz respeito às causas que me fizeram nascer aqui. Então aí entra muitas vezes naquela questão do karma, né? Que a pessoa está pagando, que eu não gosto dessa ideia, essa ideia para mim é um absurdo. Se a pessoa errou e ela veio aqui para aprender, que no fundo ela veio aqui para aprender a fazer melhor, e ela chega aqui e dizem para ela que ela está pagando o que ela fez, aí é que ela vai se sentir mais derrotada ainda. Mas quando você tem uma mudança de perspectiva e você abandona a ideia de estar pagando para a ideia de que eu estou aprendendo a fazer melhor, isso é muito mais motivante. Porque em vez de estar sendo castigado, eu estou tendo a oportunidade de exercitar novas formas de lidar com o mundo, formas mais aprimoradas e, obviamente, mais motivantes. Então, a gente precisa prestar muita atenção nessa pergunta. Né? Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Qual é o meu papel nessa vida? E aí, quando a gente fala de qual é o meu papel nessa vida, eu chamo a atenção para vocês da questão da responsabilidade com esse nosso momento, tá? Todas as pessoas que já alcançaram um patamar de sensibilidade espiritual maior, e que isso, conforme eu já expliquei para vocês aí, boa noite, Carla, seja bem-vinda. Isso é um pré-requisito, essa sensibilidade, para que a pessoa sinta esse cansaço existencial. É muito comum esse cansaço existencial, ele ser fruto das opressões externas e da sensibilidade aumentada da pessoa, que faz com que ela se torne mais vulnerável a essas pressões, né? Conforme eu já expliquei aqui hoje. Então, para essas pessoas, é importante que elas percebam que elas têm, por conta dessa sensibilidade, elas têm uma certa lucidez que pode fazer com que elas sejam muito úteis nesse momento da transição. Por isso que existe um para quê. Qual é o meu papel nessa vida? Eu acho muito importante isso, tá, gente? Quem está vivendo esse cansaço existencial, é muito importante que vocês percebam o para que eu estou aqui. Porque quando você percebe o para que eu estou aqui, você passa a ter uma certa razão para suportar tudo aquilo. E para superar tudo aquilo. Não só para suportar, mas para superar tudo aquilo. Então, cuidado com essa sensação de inutilidade, cuidado com essa sensação de não ter uma motivação. Até porque, em última instância,
tem perguntas que a gente não vai ter resposta. Eu hoje de manhã fui fazer uma caminhada, e aí hoje eu estava com um pouquinho mais de tempo, que aqui em Saquarema foi feriado, apesar de que eu trabalhei, né? Mas aí outras rotinas acabam ficando menos obrigatórias. E aí eu estava com mais tempo, eu parei na volta na cambeira da lagoa e estava fazendo ali uns exercícios respiratórios, né, que eu vou até sugerir isso para vocês daqui a pouco, fazendo uns mantras que eu faço. E aí olhando aquela beleza, né, aí vem uma sensação que é muito mais do que uma racionalização, que é uma coisa que eu racionalizo, tá? Mas naquele momento ela surgiu como uma sensação, uma experiência, uma vivência, né? Um insight. Que é aquela sensação de que você faz parte do universo, você é o próprio universo, você é uma expressão do universo tomando consciência de si mesmo enquanto expressão desse universo e de si mesmo enquanto universo. Então veja bem, você é uma expressão do universo olhando a você mesmo no próprio universo. E quando você olha esse universo, você vê o quê? Complexidade. Uma complexidade infinita. A diversidade de formas, a diversidade de leis que regem a estruturação, a dinâmica dessas formas em todos os níveis em que ela se apresenta, desde o microcosmo, nas subpartículas atômicas, até no macrocosmo, né, nos planetas, nas estrelas, nas constelações. Tudo isso está sujeito a uma dinâmica de uma diversidade incomensurável. E você é ali uma expressão desse universo, porque os átomos que estão no seu corpo são átomos que já habitaram em outras estrelas, que já morreram e soltaram a sua matéria pelo universo para a formação de novas estrelas. O nosso Sol é um Sol de quarta geração. Isso, o que significa disso? Que antes dele, a matéria que está nesse Sol já foi matéria de muitas outras estrelas diferentes. Então, nós que saímos desse Sol, os planetas que saíram desse Sol, nós trazemos no nosso corpo a matéria das estrelas. Isso sem falar na questão do campo quântico, sem falar na questão espiritual, enfim. Não vou nem entrar nesse assunto. Mas eu falei disso porque muitas vezes a gente fica querendo respostas demais. Eu acho que é legal você procurar respostas. Eu sou um que procuro respostas. Mas a gente tem que procurar as respostas em paz, sabendo que nem sempre elas vão chegar. Porque tem mistérios aí que são de um tamanho tão grande que o melhor que a gente pode fazer é contemplá-los. Talvez a gente não consiga racionalizar uma resposta, mas quando você contempla o próprio mistério da vida, você sente o sentido. Você sente um sentido de plenitude. Por que plenitude? Porque você se sente fazendo parte daquilo. Você sente que você é uma engrenagem naquilo ali. Que você não é um ser aleatório que surgiu do nada para voltar ao nada. Que você faz parte de uma dinâmica que está sempre em movimento, um movimento incessante. Então isso é muito útil para que você, nos momentos difíceis, nesses momentos em que você sente um cansaço existencial, você possa atribuir aí razão para continuar à frente. Então, o que é possível fazer para as pessoas que estão sentindo esse cansaço existencial? E eu digo isso de carteirinha porque muitas vezes me sinto assim também. Tá? Primeiro, aceitar a vida como ela é. O que não quer dizer que você vai ser indiferente. Não é isso. Você não vai ser indiferente. Mas aceitar que a vida é muito maior do que você. Você tem uma expressão nessa vida? Tem. Claro que tem. Você tem uma expressão para as pessoas que estão perto de você. Você tem uma expressão para a sua família, na sua cidade, no seu bairro. Você tem uma expressão de significado. Mas a vida é muito maior do que todos nós, individualmente falando. Mas veja bem, olha só que ambiguidade fantástica, que dualidade, não é nem ambiguidade, que dualidade fantástica.
ao mesmo tempo que a vida é muito mais do que todos nós, quando nós nos sentimos sendo uma expressão dessa vida, nós também somos tão grandes quanto essa vida. Então, é você aceitar aquilo que talvez não tenha uma explicação imediata. Você fluir na vida sem ser necessariamente omisso, mas aceitar aquilo que não pode ser mudado e mudar aquilo que possa ser mudado. Isso é muito importante, porque uma pessoa que se sinta nessa condição de cansaço existencial, a pior coisa que ela pode fazer é se entregar na tal apatia e ignorar o potencial que ela tem para transformar aquilo que está ao alcance dela. Porque quando ela se mobiliza para transformar aquilo que está ao alcance dela, que pode ser algo pequenininho, que talvez tenha até pouco significado para o conjunto, mas para ela vai ter um significado. É o significado de eu estou realizando. Aliás, tem até uma fábulazinha, né, que fala do incêndio na floresta, né? Estava pegando fogo lá na floresta, e os animais todos estão fugindo, e o beija-flor estava lá indo, pegando a aguinha no lago e jogando no fogo, indo a aguinha no lado e jogando no fogo. E aí o elefante diz, mas meu amigo, por que você está fazendo isso? Não adianta nada. E o beija-flor diz, mas eu estou fazendo a minha parte. Você podia estar enchendo a sua tromba aí com muito mais água e ajudando a apagar o fogo, mas não está fazendo nada. Eu estou fazendo a minha parte. Veja bem, a sensação de que eu estou fazendo a minha parte aumenta a sua autoestima, entende? Reforça o seu sentido de valor, reforça o seu sentido de que eu mereço, eu sou capaz, eu tenho um potencial de agir nesse mundo. Isso ajuda a superar o cansaço, tá? Isso traz uma vitalidade extra, que é uma vitalidade física, que é uma vitalidade mental, que é uma vitalidade espiritual. Então, aceite o que você não pode ser mudado, mas trabalhe em função de mudar aquilo que você pode. Não deixe de fazer isso. E para isso, às vezes, é muito útil. Eu até sugeri isso para essa jovenzinha que estava lá nesse dia da palestra. Eu sugeri isso, porque eu vi que ela estava num nível de muita angústia, porque ela não parava de chorar depois, né? Então, se você está num nível, às vezes, assim, procure um grupo onde você possa se inserir em alguma tarefa, uma tarefa religiosa, uma tarefa assistencial, porque no grupo você se fortalece. Às vezes sozinho você pode ficar meio perdido, mas como que eu vou ajudar, como que eu vou mudar? Tudo bem, você pode até não estar encontrando o seu caminho, tá? Mas num grupo que já esteja realizando algum movimento, você pode ser útil. E cuidado, porque esse grupo não vai ser um grupo perfeito, né? Esse grupo não vai ser o grupo ideal, mas vai ser o grupo que vai se apresentar para você como um contexto favorável para você vivenciar suas próprias potencialidades. Então procure um grupo, tá? Não é que a religião vai te salvar, não é porque você vai para o céu, porque está ali, não é nada disso. Não estou entrando nesse mérito aí dos dogmas religiosos. E a questão é que no grupo você vai se fortalecer. Você vai ver pessoas fazendo coisas, você vai fazer coisas junto com essas pessoas e você vai sentir que o seu poder de transformar o mundo ao seu redor tem um certo significado. Então isso ajuda você, dentro desse contexto de cansaço existencial, a melhorar. Eu sugiro muito que você se energize. Quando eu digo energizar, não é tomar vitamina, não é tomar suplemento, não é fazer exercício. Isso é ótimo. Continue fazendo exercício, continue tomando vitamina, suplemento, que isso vai ajudar o seu corpo. Mas eu falo de se energizar de uma energia vital, né? Aquilo que os yogis chamam de prana. Quem já teve a oportunidade de ler a Profecia Celestina e a 10ª Profecia, vai ver, não é, como que tudo, mas principalmente a natureza, as florestas, como que elas estão impregnadas de uma energia que é uma energia quintessenciada, né? Que é a energia que brota de toda aquela estrutura biológica que está ali, de todos aqueles seres vivos que estão ali. Então procure se energizar através da respiração, não é? Procure
séries de respiração. A yoga é muito boa com essa questão da respiração. Procure respirar, procure imaginar que você está absorvendo o mantra, está absorvendo o prana da natureza. Procure contactar com o ambiente de natureza, estar em contato com a natureza. Isso vai ser muito importante para o seu cansaço existencial, porque isso vai revigorar a sua alma. Tá? Procure repetir mantras. Eu já falei aqui para vocês, eu gosto muito daquele mantra: eu amo a vida, eu amo a vida. Inspira, enche o pulmão de prana, né? Daquele ar, daquele que você inspirou. E quando você está cheio daquele pulmão ali, cheio de prana, repita dentro da sua cabeça com aquela respiração segura, né? Eu amo a vida. Isso vai mudar a sua perspectiva, né? Aí solta o ar, imaginando que tudo que é pesado, que tudo que é carregado está saindo de você. Repita esse exercício aí umas 3, 4, 5 vezes. Isso vai te fazer muito bem, tá? Isso faz com que você mude um pouco esse padrão de rejeição para a vida. Até porque muitas vezes esse padrão de rejeição da vida, ele vai se construir porque você fica vendo só telejornal, né? Você fica vendo só série de violência, você fica vendo filme de violência, e aí você fica achando que o mundo é só aquilo. O mundo é aquilo, com certeza. A gente sabe que isso é real, a gente sabe que isso aí não é fantasia. O mundo é um lugar difícil ainda é um lugar difícil. Mas tem muita coisa boa no mundo também, né? Então, quando você repete esse mantra, quando você faz uma energização, quando você entra em contato com a natureza, você está mudando a sua perspectiva, você está olhando para um lado bom da vida que talvez outras pessoas estejam ignorando. Então, faça isso, tá? É muito bom também, para quem está vivendo esse cansaço existencial, o contato direto com uma árvore, abraçar uma árvore. Eu estava lendo até uma professora de yoga, ela dizendo que a melhor forma não é só abraçar a árvore, é você tirar a camisa e encostar a sua coluna vertebral na árvore. Isso faz com que os seus centros nervosos absorvam diretamente a energia vital daquela árvore. Tá? Então, ótima prática aí para você fazer se energizar. Tá? Use os florais são muito úteis, né? Porque os florais são remédios para a alma. O Álvaro está falando o quê? Chama de axé, né? Não aparece para mim, não. O prana é o que os outros chamam de axé. O prana é uma expressão oriental, né? Que vem muito, acho que vem da yoga, principalmente. Axé seria uma expressão que, Álvaro? Das culturas africanas, né? Das religiões africanas, né? É isso aí. Então, use o floral. Se você não está bem, o floral é um remédio para a alma, né? Procure uma pessoa que possa prescrever o floral. O sistema de Minas é um sistema fantástico. Tem alguns florais, como por exemplo o plantago, que é um floral que traz felicidade. A aleluia, que é um floral que traz esperança. Tem o sonchos, que é um floral para estados depressivos. Mas, enfim, assim, tem alguns florais que são excelentes para isso. A lavândula, que traz uma sensação de valor, de autoestima. Então, use os florais, procure os florais. Os florais são um tratamento muito bom para a alma. O Al está falando sim, África, mas é energia vital também, né? É isso aí. Então, use o floral. E eu sugiro, né, lembra que eu falei para vocês ali? Procure descobrir o para que eu estou aqui. Eu falei da importância disso, para você poder ocupar o seu lugar, para você poder viver a responsabilidade que você tem para esse mundo. E veja como tudo isso que eu estou dizendo tira você daquele lugar de derrotado pela vida, de cansaço existencial, para um lugar mais dinâmico, de enfrentamento, de mobilização, onde o cansaço ele vai cedendo lugar, esse cansaço existencial, ele vai cedendo ao lugar a um otimismo, a uma mobilização.
né, a um engajamento dentro de movimentos de transformação do planeta. Então, lembra que eu falei isso? Então, a minha última sugestão é: faça um mapa astrológico. O mapa astrológico, ele é fantástico, porque uma pessoa, um astrólogo que tenha isso, sensibilidade, ele no seu mapa, ele pode pontuar para você quais são as suas principais vocações nessa vida, quais são os caminhos que você tem com mais abertura no seu mapa. E aí isso aí pode fazer com que você olhe melhor para alguma coisa que talvez você não esteja percebendo. Algum potencial que você tenha, né? Alguma vocação que você tenha, alguma energia sua que está focada numa determinada casa, numa determinada direção, inspirada, né, influenciada por alguns determinados planetas ou alguns signos. Então, o mapa astrológico, ele é fantástico, porque as pessoas muitas vezes pensam: mapa astrológico é para fazer previsão. O mapa astrológico até faz previsões. Eu não gosto muito desse lado da astrologia. Para mim, o lado principal da astrologia é o mapa natal, que é o que traz autoconhecimento, que é o que traz a perspectiva do destino, né? Assim, não um destino inexorável que vai ter que se cumprir, mas uma vocação, não é? Um norte para onde você possa seguir. Então, o mapa astrológico natal, ele traz um benefício enorme. Eu me lembro que eu com, 17, 18 anos, eu acredito, ou talvez mais um pouquinho, né? Um amigo nosso, né, que o Álvaro conhece também, fez o meu mapa, e aquilo ali marcou a minha vida, não tem dúvida nenhuma. Aquilo ali me trouxe um sentido de autoconhecimento que, com certeza, foi uma porta que se abriu ali. E hoje eu sugiro isso para as pessoas. Façam, o mapa astrológico, ele ajuda muito, tá? Ele ajuda a ter essa perspectiva do para que eu estou aqui. O que eu posso fazer que traga significado à minha vida. Então, eu espero que vocês tenham percebido que, na verdade, a cura para esse cansaço existencial é você sair do aprisionamento da apatia, da perspectiva da derrota, da perspectiva da vitimização, para uma mobilidade que traz para você uma sensação de força para transformar o mundo ao seu redor. E isso faz com que você se sinta menos cansado existencialmente. Ainda vai dar uns suspirozinhos como esse que eu dei aqui, mas você vai se sentir muito menos cansado. Hoje me mandaram um vídeo, eu não consegui publicar esse vídeo, um vídeo lindo, 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 lindo. Eu não consegui publicar ele no Instagram, não sei, acho que o Instagram não cabe aqueles vídeos grandes. Depois eu vou ver melhor lá o que eu posso fazer. Tem 3 minutos e pouco. Mas eu consegui postar no Facebook. Quem me segue lá no Facebook, vê lá. Um vídeo lindo, 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 sobre a vida. Vale a pena ver, 3 minutinhos, vale a pena ver. E nesse vídeo tem uma fala que diz assim: a felicidade não chega quando temos aquilo que desejamos, mas quando desfrutamos do que temos. Tá? Então você não vai ter um mundo perfeito nesse momento. Você não vai conseguir transformar todo mundo nesse momento. Você não tem poder para isso. Mas desfrute aquilo que a vida te deu. Você não é responsável por todas as dores do mundo. Mas desfrute a possibilidade que o mundo te dá de fazer o pouco que está ao seu alcance no contexto onde você foi colocado. Porque é aí que você vai encontrar felicidade. Tá bom? Então, minha gratidão a vocês aí por estarem me ouvindo pacientemente. Espero que a gente tenha sido útil. Se vocês acham que a nossa reflexão aqui foi boa, possa ser útil para alguém que vocês conheçam, tá bom? Compartilhe, vai ficar salvo aqui no Instagram. Durante a semana eu vou postar lá no meu canal do YouTube. E como eu sempre digo, né, a ideia é compartilhar conhecimento, a ideia é compartilhar experiências, para que a gente possa se ajudar uns aos outros, né? Valeu, Álvaro, valeu todos vocês que estão aí, muito obrigado. E até... Obrigado não, que vocês não são obrigados a nada, nem eu sou obrigado a nada. Nada de obrigado. Gratidão. Minha gratidão a todos
por a gente estar aí, juntos aí mais uma vez, e até semana que vem. Abraço. Tchau, Lúcia. Valeu.